Então, a gente já falou aqui em alguns vídeos, a gente está falando bastante já sobre estoque, WMS, falamos do almoxarifado. Almoxarifado. E a ideia, acho que a gente pode falar de a curva ABC. Tá? Então, a gente ouve muito falar de ABC no contexto corporativo. E o ABC a gente pode usar ele para diferentes aplicações dentro do contexto corporativo. Acho que a gente pode começar falando o que é o ABC. Tá? A gente pegar um tempinho aqui e falar assim, como que a gente categoriza o que é o A, o que é um B, o que é um C. Depois a gente entra nas aplicações práticas, em como a gente utiliza o ABC dentro de um contexto corporativo. Sim. A curva ABC é para... A minha maneira de ver simplista, para simplificar, é algo para você não tratar tudo da mesma forma, não dar o mesmo tratamento para aquilo que é A, para aquilo que é B, para aquilo que é C, da mesma forma. Sim. Existem o item A, como a própria lógica diz, para você tratar ele de maneira mais próxima, com maiores cuidados, bem realmente analisando com cuidado. Enquanto um item C, ainda que você vá cuidar, não é um item que tem que trazer preocupação e ocupar na sua atividade de analista, né, de planejamento, por exemplo, uma preocupação grande quando a gente está falando de valor ou de utilidade. Show. E como você, Fernando, por exemplo, categoriza o ABC? A categorização do ABC, a gente vai ter de um lado o A, assim, e vamos pegar, o A deveria ser 20% dos itens, tá? Que correspondem a até 80% em média ali, de algum valor que você tem, tá? Então, a gente gosta de falar muito do ABC baseado no giro, no CMV, no custo de mercadoria vendida. Sim. Tá? No faturamento, mas não em preço de venda, mas em preço de custo. Sim. Então, o quanto do faturamento em preço de custo, pega lá todos os itens, todos os SKUs, tá? Coloca numa ordem decrescente do qual está mais faturando, o que está menos faturando. Tá? Você pegar 20% dos itens, dos SKUs que você tem, aonde que bate, vai dar mais ou menos ali, que é o normal, que dê 80% do seu faturamento em custo. Tá? Então, aquilo ali é um grupo A. 20% dos produtos representam 80% do faturamento. Alguma coisa perto disso, tá? Muitas vezes não bate bola a bola, 20 com 80, tá? Mas tá ali perto dessa curva. Tá na margem técnica. Tá na margem técnica. É uma lei, né? A lei de Pareto. Né? Isso. Daí o B... Pareto é um cara super legal. Ele é. O B, a gente fala que é o complemento. A gente foi até o 20% no A. O B vai até o 50%, mais ou menos, dos itens. E representa em torno de 95% de faturamento. Tá? E o C é o restante ali dos 50% dos itens, que dá 5% de faturamento. De novo, essa aqui pode mudar radicalmente de acordo com o faturamento, com o contexto, com o sortimento. Do contexto, da regra, do que você está analisando, né? E assim... A gente está falando anteriormente, a gente pode quebrar em ABC, pode quebrar em A, B, C, D e E, a gente pode quebrar em mais quebras. De novo, o grande objetivo é o que você falou anteriormente. A gente quer dar um tratamento diferente dentro do nosso planejamento, da nossa gestão de estoque, do nossas compras, do nosso processo de supply chain, logística, diferente para cada grupo, com políticas e tudo mais, com SLAs, enfim. Tá? Imagina você ter 1000 itens comprados, faz uma conta rápida, e você tem 2 analistas de planejamento, e você vai dividir de maneira equilibrada entre os dois, 500 para um, 500 para outro. Imagina um analista de planejamento dar o mesmo tratamento para os 500 itens. Isso não é razoável. Independente da curva. Isso não é razoável. Eu vou estar fazendo com que o tempo valioso dele de trabalho esteja concentrado em itens que não têm valor agregado. E que, de repente, não tem complexidade. E a aplicabilidade do planejamento é interessante, mas também é válido lembrar da aplicabilidade no estoque, né? Não faz sentido você colocar na porta do seu armazém um produto C, se ele não vai ser tão movimentado quanto um produto A. Na ótica de giro, né? Na ótica de giro. Se é um cara que não se movimenta... Olhando o layout, né? Você está pensando? Exato. Ótimo. Se é o item, se é um cara que está linkado, é o seguinte, ele não se movimenta frequentemente. Frequência de movimento desse cara, uma vez por mês.
lá em cima, ou lá no fundo, em algum Deixa canto no distante. fundo, na É parte. aquele que quando pedirem, você vai falar assim, puta merda, vai ter Vou que ter que pegar. movimentar. É isso aí, vai ter que pegar. Vai ter que pegar. É isso aí. Vai ter que pegar. Então, se eu for pensar, sei lá, fazer uma analogia para todo mundo enxergar, tá? Todo mundo vai no mercado, né? Então, no mercado, um A é um leite, cara. Todo mundo vai lá, puta, tem giro alto leite no mercado, uma cerveja, um refrigerante, certo? Uhum. Um C no mercado é aquela cafeteira, cara. Entendeu? Uhum. Um prato. Você não vai comprar no mercado um prato. Você vai esporadicamente comprar um prato no mercado. Pneu no Carrefour. Pneu, cara. Entendeu? Isso é É. curva C. E aí, pegando o gancho de vocês dois. Imagina primeiro o rapaz do PCP, ou do planejamento lá, tá? Que for planejar o leite, a compra do leite. Cara, ele vai ter que ter um relacionamento muito mais próximo com a indústria, vai ter que pensar num just in time, vai ter que pensar em modelos para otimizar e reduzir o tempo de ressuprimento ali, tá? Para ele sempre vai ter que ter leite, só que ele não pode estocar 1 mês de leite, 2 meses de leite Não. no estoque, Que isso representa um espaço gigantesco, né? espaço físico e dinheiro imobilizado, tá? Uhum. Então ele vai estar no contábil dele, cara, com Além quanto do- de grana tá parado lá, Uhum. risco de perder isso daí, de ter Tem qualquer furto, Prazo de validade. prazo de validade Como eu já e imagino. espaço físico, né? Total. Como eu imagino, por exemplo, que o cara de um supermercado desses grandes, que vai comprar cadeira de praia, que tem todos deles, cara, como faz uma compra uma vez por ano. Ah, tá lá no estoque do ano, né? Tá tudo Tanto certo. que só pegando um gancho, item C, quando pega em varejo ali, que é cadeira de praia, outras coisas, lógico, a gente tem fornecedores nacionais para alguns deles, tá? Uhum. Mas é muita coisa importada da China, cara. Sim. O pneu mesmo é importante. Entendeu? Por quê? Porque, cara, mete um container, um grupo de containers anual Uhum. e deixa lá. Eu não vou ter que me preocupar em fazer booking, importação. Não, uma vez por ano eu trago lá e acabou. E o planejamento desses produtos também é mais tranquilo, né? Porque, cara, quanto que eu vendi ano passado, aumenta 2% e tá tudo certo. Às vezes você põe um item desse, o item C, ele é um grande candidato a ser ponto de ressuprimento. Você Também. visita ele de vez em quando e você fala assim, esse cara eu vou deixar ele no automático, no ponto de ressuprimento. Você não se preocupa mais em planejar ele efetivamente. Deixa ele para uma medida de consumo. Né? Lógico, você sempre olha um pouquinho à frente para ver se tem alguma coisa, eventualmente na indústria, por exemplo, tem que tomar cuidado se esse item é um item que vai ser desativado, vai ser obsoletado. Né? Seria um candidato à obsolescência, você tem que tomar cuidado com ele. Né? Porque senão você vai estocar algo vai perder, cara. E vai perder. Na indústria eletrônica, por exemplo, é crítico isso. Componente eletrônico é muito crítico. Né? Versões e versões. Você imagina a mudança de versão que tem na telefonia celular, por exemplo. Isso é constante. Né? Tem um time lá que cuida só da gestão de mudança de componente lá e é pesado. E isso troca em meses. Cara, isso troca em meses. Né? Verdade. Isso não é assim algo que você tem que tomar cuidado. Esse cara é um C, por isso eu vou... Não, calma. Tópico legal. Fez in, fez out de produtos. Fez in, fez out de produto. E posso falar, esse negócio é tipo, no passado, tipo, moda vestuário, tá? Sempre tem isso daí. Tipo, eu imagino. Ok? Caraca. Então, tipo, Sim. não é porque ele é um C que você vai ficar a vida inteira lá. O ano que vem vai ter, mudou a Às vezes é uma temporada de moda, imagina. É isso aí. A cor. Qual é a cor do ano? A cor do ano. E o que é legal? A gente estava fazendo um projeto lá que é numa... Como é que eu vou explicar? É material de construção que tá com moda, cara. Entendeu o que dizer? Não. Não. EPI. Não, Foi o mais próximo que eu cheguei. Piso, sim. porcelanato... Isso muda bastante. É estação, né? Então, no passado, o curva C desses caras era a curva C perene, tá? É verdade. Era a curva C de 2, 3, 5 anos, era a curva C. Entendi. Hoje não é mais assim. Hoje não. Hoje a curva C deles é estação igual moda, cara. Sim. Caraca. Entendeu? Que você vê por estação. Tanto que se você tem algum problema, sei lá, na sua residência, você quer trocar uma peça, você tem dificuldade de encontrar. Nossa. Porque mudou, que você não tem, aquela linha já saiu de linha. Você tem que comprar sempre 20% a mais de piso para trocar quando o cano quebrar. Existe uma lei, uma regra no mundo automotivo que se você é uma autopeça, você é obrigado a manter estoque por 10 a 15 anos.
do item, mesmo que determinado veículo Saiu de linha. saia de Você linha. compra Fusca, peça de Fusca até hoje, né? Entendeu? Mas interessante. E vale lembrar também algo que não está nos livros, que não é comum ver, por exemplo, e no dia a dia a gente acaba vendo, que é empresas que utilizam mais do que ABC, A, B, C, D, E, até F, Sim. G. Quando isso acontece? Acontece quando tem muitos SKUs. 60 mil SKUs, 40 mil SKUs, Sim. 70 mil SKUs. Isso acontece porque só A, B, C não vai dar sensibilidade que aquele tipo de indústria está necessitando, né? Uhum. E posso falar, faz todo sentido, tá, Marcos? Porque vamos pensar, a gente está quebrando o ABC, porque eu quero ter o quê? Eu quero ter um grupo que é o A, por exemplo, que tem um comportamento mais uniforme possível. Uhum. O B é um outro grupo com outro comportamento, mas tipo, teoricamente, de forma macro, eles têm um comportamento similar. Sim. Comportamento sim, valor talvez não. Valor talvez não, mas comportamento talvez Sim. sim. Essa é a expectativa. Se eu tenho um grupo tão grande de itens, o meu A não está homogêneo ali de comportamento. Exatamente. Então você não consegue fazer muita análise, né? Sim. Então você tem que quebrar em mais segregações ali para conseguir viabilizar isso. Top, cara, faz todo sentido. Faz sim. Faz todo sentido. Show, muito bom. Muito bom. O moço que a gente tá falando antes também. Um tópico importante, tá? O ABC a gente faz geralmente baseado na saída de estoque, no giro de estoque. Uhum. Não na foto do estoque. Ah, perfeito. Nossa, total. Tá? Então, o que eu já vi acontecer vamos fazer o ABC. Em vez de você pegar do quanto está faturando, Pega quanto você tem. você pega o quanto você tem de estoque. Nossa. Entendeu? Não é incomum esse erro. Qual que é o impacto disso? Entendeu? Sei lá, se você tiver um estoque hiper mal dimensionado, em excesso de alguns itens, Desemparelhado, vai continuar em excesso. desemparelhado, qualquer coisa que valha. você vai categorizar chamar- totalmente errado esse Você vai negócio. chamar um parafuso de A, E aí quando pode ele- ser D, de repente, né? poderia ser um D. É isso. É. Então, acho que é um ponto de atenção para fazer curva ABC dentro de uma operação aí. Ou fazer pelo giro ou pelo custo, né? E o custo unitário também não significa que ele é A. Ele tem que estar atrelado efetivamente ao consumo, à demanda, Sim. Uhum. a volumetria do item, né? Uhum. Você pode ter Isso. você pode ter um item que custa 10 e um outro que custa 1, só que o de 10 você usa 5 no ano e o outro você usa 1 milhão. Uhum. Ora, O tratamento é diferente. O tratamento é Isso. diferente. Total. Totalmente diferente. Ok? Ok. Show de bola. Valeu.